Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição desta segunda-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Bom, nesse vídeo vamos falar bastante aqui sobre a partida contra o Sport, né? Jogo só no próximo domingo, mas é claro, todas as atenções voltadas para essa partida, que é a mais importante partida do final de semana, né? Tanto aí da Série B, da Série A, do Campeonato Brasileiro, é o jogo que está o Brasil inteiro interessado, porque praticamente define o acesso caso o Vasco vença essa partida. Se o Sport vencer, a coisa vai ficar embolada ali, vai ficar uma confusão danada. Vamos falar sobre essa partida, o Vasco terá desfalques, vamos falar também sobre STJD, né? O Vasco terá 2 julgamentos pela frente essa semana no STJD, e também vamos falar sobre o possível interesse, na verdade, do Vasco no lateral Guga, do Atlético Mineiro. Até que ponto isso é verdade? Vamos falar sobre isso. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto! Rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da Mais Ágil. Você que trabalhou de carteira assinada e quer adiantar as parcelas do seu FGTS, procure a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo. Talvez você tenha um dinheirinho preso lá no seu FGTS e você nem saiba. Então faça uma consulta gratuita lá na Mais Ágil. É só clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo e falar que veio através aqui do canal Machão da Gama, beleza? Bom, vamos começar falando aqui sobre STJD, né? O Vasco será julgado pelo STJD 2 vezes essa semana. Uma por conta do atraso de 2 minutos da equipe no início da partida contra o Vila Nova, lá na primeira rodada do segundo turno, né? O Vasco entrou atrasado, atrasou o início da partida em 2 minutos por conta disso e será julgado. Geralmente, nesse caso, já tem um protocolo pronto ali, né, do STJD, onde a equipe que se atrasa é punida. Então o Vasco deve levar uma punição ali, uma multa, né? A punição é multa. O Vasco deve ser multado ali por conta desses 2 minutos atrasados. E na próxima quinta-feira o Vasco será julgado por conta de uma garrafinha d'água que foi arremessada em campo no jogo contra o Londrina em São Januário. Mais uma vez isso aconteceu, né? O Vasco foi julgado semana passada por conta de um arremesso de uma garrafa d'água no jogo contra a Chapecoense. Na situação ali o Vasco foi multado, né? Uma multa leve, mas não perdeu o mando de campo. E agora, mais uma vez, isso aconteceu de novo e o Vasco será julgado mais uma vez pelo mesmo motivo, garrafinha d'água. A tendência é que o Vasco mais uma vez seja multado, né? Não perca mando de campo. Os advogados do Vasco estão confiantes, né, que não vai acontecer a perda de mando de campo, porque uma garrafinha d'água é algo de potencial ofensivo bastante pequeno, né? Então não deve acontecer nada muito grave em relação à punição, mas o Vasco deve ser multado aí mais uma vez pelo STJD. Então tem que ter uma conscientização do torcedor também, né? Não adianta nada jogar garrafa d'água dentro do estádio, não vai mudar o resultado, não vai fazer nada e ainda pode prejudicar o Vasco, né? Já é o segundo julgamento do Vasco por conta disso. Talvez no terceiro, os caras do STJD lá perdem a paciência e falam, pô, estão tacando garrafinha d'água aí todo jogo, vou dar logo aqui um jogo aí de portão fechado. E aí? Aí a coisa vai ficar complicada pro nosso lado, né? Então é ter um pouquinho de consciência também para isso não acontecer mais, mas a tendência na quinta-feira é que nesse julgamento o Vasco seja apenas multado mais uma vez. Bom, e vamos falar aqui agora do jogo contra o Sport, né? Partida no domingo, 4 da tarde, e estava tendo ali uma dúvida do local da partida, né? Porque o Sport estava estudando levar esse jogo lá para a Arena Pernambuco, para poder receber mais gente e arrecadar mais dinheiro, né, nessa partida. Só que isso não vai acontecer. A torcida do Sport fez uma pressão danada, né? E o jogo será mantido na Ilha do Retiro. Afinal de contas, o Sport vem muito bem jogando na Ilha do Retiro, consegue os seus resultados, né? Jogando lá na Ilha do Retiro, mas quando sai de lá, não consegue bons resultados. Então, assim, para o torcedor, não faria sentido sair da Ilha do Retiro e jogar lá na Arena Pernambuco. É a mesma coisa que acontece aqui no Vasco, né? Sempre tem discussão. Vamos levar para o Maracanã, não sei o quê. Pô, tá dando certo em São Januário, mantém em São Januário, né? Tem que jogar em São Januário.
Então, o Sport vetou essa ida para a Arena Pernambuco e confirmou que o jogo será realizado mesmo lá no estádio da Ilha do Retiro. A tendência é de uma pressão gigantesca em cima do Vasco, né? Mas o Vasco tem aí jogadores experientes, Nenê, Anderson Conceição, Alex Teixeira, o próprio Thiago Rodrigues, né? Para poder passar calma para essa garotada, para suportar a pressão e tentar voltar de lá com um resultado positivo. Afinal de contas, uma vitória do Vasco contra o Sport no domingo praticamente sacramenta, né, o acesso do Vasco para a primeira divisão. Bom, e o Vasco já tem confirmado 2 desfalques para essa partida, né? 2 jogadores que vêm sendo importantes aí nessa reta final. Os 2 suspensos por conta do 3º cartão amarelo. O Vasco se reapresentou hoje, né? Voltou a treinar hoje, teve folga no domingo e tem aí essas 2 baixas para o jogo contra o Sport no final de semana. Léo Matos, lateral direito, acho que esse é o desfalque que o Vasco vai sentir mais, né? Porque o Vasco simplesmente não tem um reserva para a posição, não tem um jogador para substituir o Léo Matos. Isso porque o titular, Gabriel Dias, se lesionou, né? Passou por uma cirurgia no joelho e só volta na próxima temporada. Até por isso, né, o Léo Matos vem jogando e nessa reta final o Léo Matos está conseguindo ir bem. E o reserva do Léo Matos, que foi contratado ali por conta da lesão do Gabriel Dias, não conseguiu se firmar, né? O Matheus Ribeiro não conseguiu se firmar, vem sendo muito mal com a camisa do Vasco. Toda vez que entrou em campo foi assim um filme de terror, então não passa nenhuma confiança, né? Tanto que o Jorginho estuda até escalar o zagueiro Miranda improvisado ali na lateral direita para esse jogo contra o Sport Recife. Vai dar dor de cabeça essa lateral direita do Vasco sem o Léo Matos no jogo lá de domingo, né? Será que joga o Matheus Ribeiro? Será que joga o Miranda improvisado? Será que joga o Figueiredo improvisado aí numa estratégia mais ofensiva? Enfim, a gente só vai ficar sabendo disso mesmo durante a semana, quando o dia do jogo, né, tiver aí se aproximando. Além do Léo Matos, o Vasco também terá o desfalque de Bruno Tubarão, também pelo 3º cartão amarelo. Foi advertido, né, no último jogo com o amarelo. Ele que vem entrando sempre aí nas partidas, tem entrado bem, contra o Operário marcou um gol, participou bastante e também está fora desse jogo contra o Sport por conta da suspensão automática pelo 3º cartão. Bom, se a gente tem esses 2 desfalques, pelo menos tem a volta de Alex Teixeira, né? Que foi muito bem contra o Operário, mas levou o cartão amarelo lá naquele jogo e ficou fora do último jogo contra a equipe do Novo Horizontino. Alex Teixeira já está à disposição para esse jogo aí contra o Sport. Quem sabe pode até começar no time titular. Isso também a gente só vai saber no decorrer da semana. Bom, 2 desfalques e um retorno, né? Sem Léo Matos, sem Bruno Tubarão, mas com a volta do Alex Teixeira. Bom, e agora aqui para finalizar esse vídeo, vamos falar de uma especulação, né, que tomou conta aí das redes sociais vascaínas desde ontem à noite. O lateral direito Guga, do Atlético Mineiro, estaria aí na mira do Vasco e da 777 para a temporada de 2023, em caso de acesso do Vasco, óbvio, né? Depois que o Vasco confirmar o seu acesso para a primeira divisão. A informação é do Jorge Nicola e eu vou deixar o próprio aqui trazendo, né, essas informações para vocês. Confira só. Para fechar o vídeo, contar a respeito de Guga. O lateral direito que pertence ao Atlético Mineiro não ficará no Galo para 2023, isso já é líquido e certo. Ele tem contrato com o Galo somente até dezembro de 2023, ou seja, o Atlético precisa vendê-lo. O Galo, que precisa negociar jogadores, vive um momento de muita dificuldade com o fluxo de caixa. Você sabe que o Atlético não tem o Arana como possível venda para a janela de janeiro. O Arana acabou se contundindo, então o Guga, o Zaratio, o Nathan Silva são hoje os atletas com maior poder de revenda. E em meio a isso, surgiu a especulação de que o Guga pode virar reforço do Vasco para 2023. Vasco que vai buscar um monte de gente, são pelo menos 20 reforços planejados pela 777 para a próxima temporada. O Guga é um dos nomes. E o fato de ser representado pelo Juliano Bertolucci ajuda. O Bertolucci recentemente, quando da renovação do contrato do Andrei Santos, topou ajudar o Vasco e a 777 na busca por reforços. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do staff do Guga. E essa pessoa me contou que, de fato, o Guga parece estar nos planos do Vasco para 2023, mas tem 2 pontos super importantes que precisam ser resolvidos antes de qualquer avanço. Primeiro deles, o Vasco precisa garantir matematicamente o acesso na Série A. Não dá para contratar o Guga nem outros jogadores de peso caros se não o tiver na primeira divisão. Segundo ponto, quem será o treinador do Vasco?
Seria bacana, prudente da parte da 777 e dos dirigentes vascaínos escolherem primeiro o treinador, contarem com o aval desse cara para depois buscarem reforços, entre eles o Guga. Então é mais ou menos essa a situação. O Guga não fica no Galo para 2023 e um dos pretendentes em território brasileiro é definitivamente o Vasco, mas uma série de coisas ainda precisam ser resolvidas antes da confirmação desse negócio. E aí, Guga no Vasco? Seria uma contratação bastante interessante, né? É um baita lateral, um dos melhores aí do futebol brasileiro. Seria realmente uma contratação interessante para o ano que vem. Mas como eu venho falando aqui em todo o vídeo, né, de especulação, a gente tem que focar nesses 4 jogos aí que faltam nessa reta final, garantir o acesso para a primeira divisão, né? E aí depois sim a gente começa a pensar em reforço. Por enquanto, foco total no acesso. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!